A manhã começava fria e silenciosa no centro da cidade, quando Helena, uma mãe solteira de 32 anos, caminhava devagar carregando o pequeno Miguel nos braços. O menino, debilitado por uma infecção que insistia em voltar, mal tinha forças para manter os olhos abertos. Helena, exausta depois de noites em claro, procurava qualquer lugar onde pudesse conseguir algo para alimentar o filho. O aroma de café fresco vindo de uma cafeteria elegante chamou sua atenção. Um cheiro que, para muitos, era simples rotina, mas para ela simbolizava esperança. Do outro lado da vitrine, clientes bem vestidos conversavam descontraídos, enquanto funcionários apressados serviam xícaras fumegantes. Helena sabia que não tinha condição de comprar nada ali, mas decidiu respirar fundo e tentar. Seu coração apertou quando empurrou a porta de vidro e sentiu todos os olhares recaírem sobre ela. Roupa simples, rosto abatido, passos hesitantes. Ainda assim, manteve Miguel firme no colo, como quem segura o último motivo para continuar lutando. Atrás do balcão, observando tudo com um leve ar de tédio, estava Augusto, um empresário famoso na região por sua fortuna e por seu jeito direto, às vezes até grosseiro, de lidar com as pessoas. Ele tomava seu café da manhã habitual. Uma mesa farta, itens que dificilmente chegavam à metade antes de serem recolhidos pelos garçons. Quando percebeu Helena se aproximando, ergueu uma sobrancelha, intrigado com a coragem dela de atravessar aquele ambiente tão distante da sua realidade. Com a voz embargada, Helena respirou fundo e fez o pedido que vinha ensaiando desde o amanhecer. "O senhor, por favor, poderia me dar as sobras do seu café? Meu filho está doente e eu não tenho nada para oferecer a ele agora." As palavras saíram como uma mistura de medo e dignidade, e por alguns segundos ninguém na cafeteria se mexeu. O silêncio foi tão profundo que até o barulho da máquina de expresso pareceu desaparecer. A reação de Augusto veio de forma inesperada. Primeiro, ele riu. Não uma risada alta ou debochada, mas um sorriso enviesado, carregado de incredulidade, como se não acreditasse que alguém tivesse a ousadia de pedir aquilo justamente a ele. Os clientes ao redor se entreolharam, alguns incomodados, outros curiosos. Helena sentiu o rosto queimar, mas permaneceu firme. Mal sabia ela que aquele momento, aquele sorriso do milionário, era apenas o início de algo que mudaria tudo. Para ela, para Miguel e até para o próprio Augusto. Depois de rir discretamente, Augusto apoiou os cotovelos na mesa e observou Helena com mais atenção. Havia algo naquele pedido que mexeu com ele, embora não demonstrasse. Sua expressão era de alguém que tentava decifrar um enigma inesperado, e não apenas de um homem rico sendo abordado por alguém em necessidade. O silêncio ao redor aumentou a tensão, transformando a cafeteria em um palco onde todos aguardavam a próxima fala. Um dos garçons, desconfortável com a cena, se aproximou de Helena e murmurou que talvez fosse melhor ela sair. O gesto fez Miguel tossir forte no colo da mãe, chamando ainda mais atenção. Helena, sem forças para discutir, apenas apertou o menino contra si, tentando protegê-lo de olhares que pareciam julgá-la mais do que compreender sua dor. Ela estava prestes a se virar e ir embora quando Augusto levantou a mão, pedindo silêncio. "Deixe ela ficar", disse ele, com uma firmeza que fez o garçom dar um passo para trás. Mesmo assim, manteve um olhar enigmático, sem entregar se estava prestes a ajudar ou humilhar aquela mãe aflita. Helena não sabia se respirava aliviada ou se preparava para o pior. Sentiu o peso do momento como se estivesse diante de uma sentença. Augusto então puxou sua bandeja, olhou para os pratos ainda quase intactos, fez algo imprevisível. Empurrou tudo para o centro da mesa, mas não ofereceu nada. Apenas gesticulou para que Helena se aproximasse. A atitude deixou todos confusos. Parecia um convite, mas o olhar dele não mostrava clareza sobre suas intenções. Era como se estivesse testando algo, avaliando aquela mulher que, apesar da vulnerabilidade, mantinha uma postura digna. Quando Helena chegou mais perto, Augusto apoiou o queixo na mão e perguntou, com uma seriedade que contrastava com a risada anterior: "Você sempre pede comida para estranhos?" A pergunta atingiu Helena como um golpe, mas ela respondeu com sinceridade. Disse que não tinha escolha, que Miguel estava doente, que havia perdido o emprego semanas antes, que a fome tinha se tornado uma ameaça diária. Não era vergonha que havia em suas palavras, mas verdade, uma verdade que deixou o milionário estranhamente pensativo.
O olhar de Augusto se transformou à medida que Helena falava. Não era mais o olhar distante de um homem acostumado ao luxo, mas sim o de alguém que, por um instante, se permitia lembrar de algo que tentava esquecer há anos. Havia uma mistura de melancolia e desconforto em seus olhos, como se aquela mãe tivesse tocado uma ferida antiga, escondida sob camadas de arrogância e riqueza. A cafeteria parecia desaparecer ao redor dele. Tudo que restava era a voz frágil de Helena. Ele pediu que ela se sentasse, mesmo que não houvesse cadeira suficiente. Um dos clientes, constrangido, levantou rapidamente e ofereceu assento. Helena agradeceu com um aceno tímido e acomodou Miguel sobre suas pernas, tentando manter o menino aquecido. Augusto observou cada movimento, mas agora sua expressão era outra, não mais de julgamento, e sim de atenção verdadeira. Algo estava mudando, e ninguém ali conseguia entender exatamente o que. Depois de alguns segundos de silêncio, Augusto falou novamente, desta vez sem ironia e sem risos. Perguntou qual era a doença do menino, se ela havia levado Miguel ao médico e como tinha chegado àquele ponto. Helena respondeu com a sinceridade de quem não tem mais forças para inventar desculpas. Explicou que Miguel precisava de medicamentos caros, que ela não conseguia comprar e que, desde que perderá o emprego, vinha sobrevivendo com pequenos favores. Contou que já não comia direito há dias para garantir o mínimo ao filho. A sinceridade dela fez Augusto se recostar na cadeira, mexido por algo que tentava disfarçar. Uma lembrança invadiu sua mente, a imagem de sua mãe, anos atrás, enfrentando dificuldades financeiras enquanto ele, ainda jovem, não tinha como ajudá-la. Aquilo era algo que ele raramente contava, pois não combinava com a imagem de poder construída ao longo da vida. Porém, ver Helena ali, com o filho doente nos braços, parecia trazer à tona tudo o que ele tentava manter trancado no passado. Os clientes que antes julgavam agora observavam em silêncio, percebendo que algo muito maior estava acontecendo. A cafeteria, que sempre funcionava como um cenário de conversas superficiais e rotinas apressadas, se transformava em pano de fundo para um encontro inesperado, um encontro que misturava dor, memórias, orgulho e uma chance de redenção. E embora Helena ainda não soubesse, aquele seria apenas o começo da reviravolta que estava prestes a acontecer. Assim que deixou a cafeteria, Helena caminhou lentamente pela calçada, ainda tentando processar tudo o que havia acontecido. Era como se o mundo ao redor tivesse ganhado novas cores, mesmo com o peso da doença de Miguel ainda nos braços. Cada passo parecia mais leve, como se o alívio estivesse empurrando o medo para longe, ao menos por um instante. O vento frio não incomodava mais. Ela finalmente tinha uma chance de lutar de verdade pelo filho. Ao chegar em casa, um pequeno quarto alugado nos fundos de um prédio antigo, Helena colocou Miguel sobre a cama e abriu as sacolas. A mesa, antes vazia, ganhou vida com os alimentos que espalhou cuidadosamente. O cheiro de pão fresco preencheu o ambiente, e Miguel, mesmo fraco, esboçou um sorriso, o primeiro em muitos dias. Aquele detalhe simples fez os olhos de Helena se encherem de lágrimas. Era como reacender uma esperança há muito apagada. Enquanto preparava algo para comer, Helena olhou para o envelope deixado por Augusto. Aquele pedaço de papel simbolizava mais do que dinheiro. Era uma oportunidade inesperada, uma porta aberta quando todas as outras já estavam fechadas. Ela sabia que teria de usá-lo com sabedoria e que deveria levar Miguel ao médico imediatamente. Era o primeiro passo, mas também o mais urgente. Era o início de uma nova luta, agora com armas concretas. Na manhã seguinte, Helena levou Miguel ao posto de saúde. Com o dinheiro em mãos, conseguiu os remédios necessários, fez os exames recomendados e ouviu do médico que, com o tratamento correto, o menino tinha grandes chances de se recuperar totalmente. Aquilo foi como ouvir que a vida estava oferecendo um recomeço. O alívio foi tão grande que suas mãos chegaram a tremer enquanto segurava a receita médica. Pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentiu sozinha. À tarde, o telefone tocou. Era o gerente da empresa de Augusto. Ele informou que o empresário havia insistido em marcar uma entrevista para ela, não por pena, mas porque acreditava que Helena merecia uma oportunidade. Ela sentiu o peito apertar, não de medo, mas de emoção. Aquele encontro improvável, iniciado com um pedido humilde e um sorriso que parecia desprezo, se transformava em algo muito maior.
Helena não sabia como o futuro seria, mas tinha certeza de que aquele capítulo marcava o início de uma história completamente diferente. Os dias seguintes foram de pura dedicação para Helena. Enquanto Miguel iniciava o tratamento e começava a apresentar pequenas melhoras, ela se preparava para a entrevista na empresa de Augusto. Estudou até tarde, revisou tudo o que sabia fazer, mesmo cansada, mantinha um brilho diferente no olhar. Já não era apenas a mãe desesperada que pedia por sobras de café, era uma mulher reconstruindo sua própria história. Cada pequeno avanço de Miguel servia como combustível para continuar. No dia marcado, Helena chegou cedo ao prédio da empresa. Era um lugar moderno, movimentado, cheio de pessoas apressadas indo de um lado para o outro. Ela respirou fundo e entrou, tentando esconder o nervosismo. Na recepção, foi recebida com respeito, algo que não sentia há muito tempo. A secretária informou que Augusto estava esperando por ela pessoalmente, o que a deixou surpresa. O milionário poderia simplesmente indicar alguém para entrevistá-la, mas tinha decidido estar ali. Quando Helena entrou na sala, encontrou Augusto diferente. Vestia o mesmo terno impecável de sempre, mas havia uma leveza nova em sua postura. Ele sorriu de maneira genuína, sem ironia, sem arrogância. Pediu que ela se sentasse e começou a conversa perguntando sobre suas habilidades, suas experiências, suas metas. Não tratou Helena como alguém que precisava de caridade, mas como uma candidata real, digna de ser avaliada por suas capacidades. A conversa fluiu, e ela percebeu que tinha muito mais a oferecer do que imaginava. Ao final da entrevista, Augusto cruzou os braços e disse que não precisaria de um retorno futuro, pois já tinha sua decisão. Explicou que Helena seria contratada para um cargo administrativo que combinava com suas experiências anteriores. Ela ficou sem reação, com os olhos marejados, mas desta vez não por tristeza. Era a emoção de alguém que finalmente era vista, reconhecida e valorizada. Augusto, então, pediu apenas uma coisa em troca, que ela nunca deixasse de acreditar no próprio valor, independentemente das circunstâncias. Quando Helena saiu da empresa naquele dia, o sol parecia mais quente, a cidade mais viva e o futuro menos assustador. Miguel ainda precisava de cuidados, a vida continuava difícil, mas agora havia algo que ela não sentia há muito tempo: estabilidade. O encontro inesperado na cafeteria não foi apenas uma ajuda momentânea, foi o ponto de virada de duas vidas. Porque, sem perceber, Augusto também estava mudando. Helena seguia em direção a um novo capítulo, e ele, pela primeira vez em décadas, também. Nas semanas que se seguiram, a vida de Helena começou a se reorganizar com uma rapidez que ela mesma não esperava. A nova rotina incluía levar Miguel às consultas, cuidar do tratamento dele, ao mesmo tempo, se adaptar ao novo emprego. Mesmo com os desafios, cada dia trazia pequenas vitórias. O sorriso mais frequente de Miguel, as refeições completas na mesa, a sensação de segurança que ela não sentia havia anos. Era um renascimento silencioso, mas profundamente transformador. Na empresa, Helena demonstrou talento desde o primeiro dia. Organizada, dedicada e atenta aos detalhes, rapidamente ganhou a confiança da equipe. Colegas que antes estranhavam sua presença agora procuravam para pedir ajuda em planilhas, relatórios e tarefas que exigiam cuidado. Ela, que sempre se sentiu invisível ao mundo, começava a perceber que tinha valor profissional real. A sua presença iluminava corredores acostumados à frieza típica do ambiente corporativo. Augusto, por outro lado, observava tudo de longe. Ele não interferia no trabalho de Helena, mas acompanhava sua evolução discretamente. Era como se aquela mulher, que havia surgido em sua vida de forma tão inusitada, o lembrasse diariamente de algo que ele havia deixado para trás: a humanidade. Ele percebia que, quanto mais ela crescia, mais ele também mudava. Tornou-se mais atento, mais paciente com seus funcionários, até mais acessível com as pessoas ao seu redor. Os dois passaram a se encontrar ocasionalmente nos corredores da empresa. Não eram conversas longas, mas trocas sinceras. Augusto perguntava como estava Miguel, e Helena contava sobre as melhoras, sempre com gratidão nos olhos. Ele, por sua vez, compartilhava pequenas lembranças de sua infância difícil, histórias que raramente confidenciava a alguém. Havia um respeito profundo ali, uma ligação que nascia de vulnerabilidades que ambos reconheceram um no outro.
Apesar das mudanças positivas, Helena carregava uma dúvida silenciosa. Ela se perguntava se um dia conseguiria agradecer verdadeiramente a Augusto por tudo. Não pelo dinheiro, nem pela oportunidade de emprego, mas pelo simples fato de ter olhado para ela quando todos viraram o rosto. Para ela, aquele gesto valeu mais do que qualquer riqueza. E, mesmo sem dizer, Augusto sabia disso. Ele percebia no semblante dela algo que ele mesmo já buscou por muito tempo: reconhecimento genuíno, não por status, mas por caráter. Com o passar dos meses, Miguel recuperou completamente a saúde. Agora já corria pelo pequeno apartamento, brincava com carrinhos e ria de coisas simples, como a luz do sol entrando pela janela. Para Helena, cada gargalhada era uma prova viva de que tudo o que ela suportou havia valido a pena. O medo da perda, que antes a paralisava, dava lugar a uma calma que ela nem lembrava como era. Era como se finalmente pudesse respirar sem sentir peso no peito. No trabalho, Helena continuava crescendo. Suas ideias começaram a ser notadas e ela passou a participar de reuniões importantes. O que mais impressionava era sua capacidade de enxergar detalhes que muitos ignoravam. Augusto via isso de longe, como um mentor silencioso que se orgulha sem admitir. Para os outros funcionários, a mudança dele era nítida. Menos rigidez, mais presença, mais humanidade nos gestos. E embora ninguém soubesse exatamente o motivo, todos percebiam que o empresário estava diferente. Certa tarde, Augusto chamou Helena para conversar em sua sala. Ela entrou com um frio na barriga, achando que talvez tivesse cometido algum erro. Mas, ao vê-lo sorrindo de maneira tranquila, percebeu que não era uma reprimenda. Augusto a convidou a sentar-se. Pela primeira vez, falou abertamente sobre a transformação que ela havia causado na empresa e nele. Contou que havia percebido quanto estava se distanciando das pessoas, se que reencontrar sua própria história através dela tinha sido essencial para um novo começo em sua vida. Helena ficou emocionada, mas escutou tudo em silêncio respeitoso. Ela sabia que Augusto não era um homem acostumado a expor sentimentos, muito menos a admitir fragilidades. Quando ele terminou, ela agradeceu com a firmeza de alguém que reconhece uma verdade humana ali. Contou que nunca pediu para ser ajudada, mas que sempre acreditou que um gesto sincero poderia mudar destinos, mesmo que esse gesto viesse de alguém que riu dela no primeiro encontro. O ambiente ficou carregado de emoção, mas não havia desconforto, havia compreensão. Então Augusto fez algo inesperado. Explicou que estava criando um novo setor na empresa, dedicado a projetos sociais e ações comunitárias, e que queria que Helena fosse a responsável por coordenar essa iniciativa. Ela ficou sem palavras. Era uma promoção enorme, algo que jamais imaginou alcançar. Mas Augusto insistiu, dizendo que ninguém melhor do que alguém que conheceu a dor e a superação para liderar um projeto que impactaria tantas vidas. Helena sentiu o coração acelerar, não por ambição, mas pela oportunidade de transformar histórias como a sua. A proposta deixará Helena completamente atônita. Ela olhou para Augusto tentando encontrar alguma dúvida no olhar dele, algum sinal de que aquilo talvez fosse exagerado. Mas não havia. Havia firmeza, convicção e, acima de tudo, confiança. Uma confiança que, por muito tempo, ela nunca acreditou merecer. Respirando fundo, pediu alguns segundos para processar tudo. Era uma responsabilidade enorme, mas também a confirmação de que sua trajetória difícil não tinha sido em vão. Naquela noite, já em casa, Helena mal conseguiu dormir. As memórias de cada dificuldade enfrentada voltavam como flashes: a falta de comida, os dias de desespero, o pedido humilde pelas sobras do café. E agora ela estava ali, prestes a assumir um setor inteiro dentro de uma das maiores empresas da região. Miguel dormia profundamente ao lado dela, livre da febre que um dia ameaçou sua vida. Helena olhou para o filho e percebeu que tudo o que fazia agora tinha um propósito ainda maior. Ele era sua força, seu motivo, sua história viva. Na manhã seguinte, Helena aceitou o convite oficialmente. Augusto ficou visivelmente satisfeito, mas manteve seu ar discreto. Ele apenas disse que sabia que ela faria um trabalho excepcional, e não demorou para isso se confirmar. Nos primeiros dias na nova função, Helena visitou comunidades, conversou com famílias, escutou histórias que lembravam muito a sua própria. E, em cada rosto marcado pela dificuldade, ela via uma versão do passado que não queria esquecer.
Aquilo a fortalecia e guiava suas decisões. A empresa começou a mudar com ela. Funcionários que antes viam o trabalho apenas como rotina passaram a se envolver nos projetos sociais, motivados pela empatia que Helena despertava. Augusto, ao observar esses movimentos, sentia uma sensação estranha, uma mistura de orgulho e humildade. Ele entendia que, por mais poder e riqueza que tivesse acumulado, nunca havia criado algo tão transformador quanto aquilo que Helena estava construindo. E pela primeira vez, sentia que sua empresa tinha alma. Com o passar das semanas, a imprensa local começou a notar as ações realizadas pela empresa. Reportagens elogiaram o novo projeto, mas sempre destacavam o mesmo nome, Helena. O público se inspirava em sua trajetória, e as mensagens que ela recebia diariamente eram provas de como sua história havia tocado outras pessoas. Ela se tornou um símbolo de força, alguém que havia caído, mas se levantado com dignidade. Para ela, isso não era fama, era responsabilidade. Era certeza de que precisava continuar, porque ainda havia muita gente que a vida deixava invisível. Com o tempo, Helena percebeu que sua vida havia mudado de uma maneira que jamais imaginou. Não se tratava apenas do emprego, do dinheiro ou das refeições garantidas para Miguel, mas da confiança e da esperança que agora carregava. Cada ação social que liderava tinha impacto direto em famílias que, assim como a dela, enfrentavam dificuldades invisíveis aos olhos da sociedade. E cada sorriso que recebia era um lembrete de que seu esforço valia mais do que qualquer reconhecimento material. Miguel, por sua vez, parecia florescer junto com a mãe. Brincava, estudava e, acima de tudo, estava saudável. Helena aproveitava cada momento com ele, consciente de que a infância do filho, agora protegida, não teria as dores que marcaram a sua própria vida. Ela finalmente podia planejar, sonhar e ensinar valores que antes não tinha forças para passar. E tudo isso começou com uma simples atitude de gentileza, a mesma que um dia Augusto demonstrou com um gesto inesperado. Augusto, observando Helena, sentia uma mistura de orgulho e admiração. Nunca imaginou que um pedido tão humilde pudesse transformar não apenas a vida de uma pessoa, mas também tocar profundamente alguém acostumado a poder e controle. Ele percebia que, ao ajudar Helena, havia redescoberto sua própria humanidade, algo que o dinheiro não poderia comprar: empatia, compreensão e a conexão verdadeira com outro ser humano. Os dois mantiveram contato frequente, mas sempre respeitando limites. Augusto continuava sendo mentor silencioso, enquanto Helena transformava em ação concreta cada palavra e oportunidade que recebia. A cafeteria, que um dia foi palco de uma tensão silenciosa, agora se tornava uma lembrança simbólica de onde tudo começou, um ponto de virada que mostrava que os gestos mais simples podem gerar as maiores mudanças. E assim, a história de Helena Miguel não era apenas sobre sobrevivência, mas sobre recomeço, esperança e transformação. Um encontro inesperado, um sorriso que começou como riso e terminou em empatia, abriu caminho para uma série de oportunidades, ensinamentos e crescimento. Aquela mãe que um dia apenas pediu as sobras de um café agora se tornava referência para outras famílias, mostrando que coragem, dignidade e um pouco de fé podem mudar destinos inteiros. Para ela, para Miguel e até para Augusto. O impacto da trajetória de Helena começou a se espalhar rapidamente. As famílias atendidas pelos projetos sociais começaram a compartilhar suas histórias, relatando como pequenas ações de apoio já estavam mudando o cotidiano de suas vidas. Cada relato chegava aos olhos de Helena e a lembrava da própria luta, mas também do gesto inicial de Augusto, que agora se mostrava como a semente de tudo. Ela compreendia, mais do que nunca, que uma oportunidade pode gerar um efeito multiplicador. No ambiente corporativo, a postura de Helena começou a inspirar colegas e subordinados. Pessoas que antes se limitavam a cumprir tarefas mecânicas passaram a se engajar com propósito, oferecendo ideias, sugestões e criatividade. Augusto, observando o crescimento de toda a equipe, sentiu que algo dentro da empresa estava mudando de forma profunda. O clima se tornava mais humano, mais colaborativo, e ele reconhecia que a mudança partia da dedicação e coragem daquela mãe que um dia apenas pediu sobras de café. Em casa, Helena começou a planejar pequenos projetos para ajudar a comunidade local, envolvendo vizinhos, amigos e voluntários. As ações não precisavam ser grandiosas, eram os detalhes que faziam a diferença,
distribuição de alimentos, apoio escolar para crianças carentes, pequenas reformas em residências que precisavam de atenção. Ela sentia que cada gesto, por menor que fosse, tinha peso real na vida das pessoas que, assim como ela, enfrentavam dificuldades invisíveis. Miguel observava tudo com curiosidade e entusiasmo. Acompanhava a mãe em algumas visitas, aprendendo sobre solidariedade, empatia e cuidado com o próximo. Para Helena, era gratificante ver que o filho não apenas se recuperava fisicamente, mas também crescia emocionalmente. Cada sorriso, cada gesto de aprendizado era a prova de que o futuro podia ser diferente do passado e que, às vezes, um simples encontro na cafeteria podia desencadear mudanças duradouras. Enquanto isso, Augusto continuava envolvido discretamente, apoiando projetos com recursos, mas sempre deixando que Helena liderasse. Ele entendia que a verdadeira transformação acontecia quando quem vivenciou a dor tivesse liberdade para agir. O empresário percebeu que, mais do que riqueza material, o que realmente importava era criar oportunidades que permitissem que outros pudessem escrever suas próprias histórias de superação. E Helena estava mostrando como isso podia acontecer de forma genuína. O tempo passou, e Helena já não era mais apenas a mãe que pedia sobras de café. Tornou-se uma líder respeitada, referência em sua comunidade e na empresa de Augusto. Cada projeto social que coordenava tocava dezenas de vidas, transformando realidades e inspirando novas gerações a acreditar que mudanças são possíveis. Sua história virou exemplo de resiliência, coragem e da força de nunca perder a esperança, mesmo nos momentos mais difíceis. Miguel crescia saudável, feliz e cheio de energia. Ele era a prova viva de que o cuidado, o amor e a dedicação podem curar mais do que apenas o corpo, curam a alma. Helena se orgulhava do filho, e cada conquista dele era celebrada com gratidão silenciosa pelo dia em que pediu ajuda naquela cafeteria. A lembrança do riso inicial de Augusto, que se transformou em empatia genuína, permanecia viva em sua memória como um marco do início de uma nova vida. Augusto, por sua vez, mudou de forma irreversível. Aquele encontro inesperado não apenas havia salvado a mãe e o filho de dificuldades imediatas, mas também o obrigou a revisitar sua própria humanidade. Ele se tornou mais atento, mais generoso e mais consciente do impacto que suas ações tinham na vida de outras pessoas. E percebeu que, às vezes, a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas na capacidade de transformar vidas de forma concreta e sincera. A cafeteria, onde tudo começou, passou a ser um símbolo silencioso da mudança. Cada vez que Helena ou Augusto passavam por lá, lembravam-se do instante exato em que um simples pedido humilde desencadeou uma sequência de acontecimentos que mudaria o destino de todos. Não era apenas uma história de caridade, era uma lição de empatia, coragem e humanidade que ninguém poderia ignorar. No fim, a vida de Helena e Miguel se transformou completamente. Do desespero e da fome, passaram a segurança, esperança e oportunidades. Augusto descobriu que o impacto de um gesto sincero pode ecoar muito além do que se imagina. E assim, o sorriso tímido de uma mãe, o gesto inesperado de um milionário e a fé na própria dignidade criaram um ciclo de transformação que inspiraria muitas vidas, mostrando que, quando a empatia encontra coragem, destinos inteiros podem ser reescritos. Anos depois daquele encontro improvável, a história de Helena e Miguel já não era apenas um episódio isolado, mas um legado que inspirava outras famílias e comunidades inteiras. Helena expandiu os projetos sociais, ajudando mais pessoas do que jamais imaginou. Cada ação tinha a marca da coragem, da dignidade e da empatia que ela carregava desde o início. E cada sorriso que recebia era um lembrete de que a vida pode mudar em um único gesto, se houver humanidade suficiente para isso. Miguel cresceu saudável, estudioso e cheio de sonhos. Nunca se esqueceu do episódio que mudou sua vida, e Helena fazia questão de ensinar ao filho o valor da gratidão e do cuidado com o próximo. Ela sabia que a história que viveram juntos não era apenas sobre superação, mas sobre o poder que cada indivíduo tem de transformar o mundo ao redor quando age com bondade e coragem. Augusto, observando o impacto de sua ação inicial, compreendeu que um simples gesto pode reverberar muito além do que se imagina. Ele continuou apoiando Helena, mas cada vez mais como um parceiro silencioso da mudança, alguém que entendia que o verdadeiro valor da vida está no impacto que se gera nos outros. E, no fundo, ele sabia que aquela manhã na cafeteria não salvou apenas Helena e Miguel, também o resgatou de sua própria indiferença.
A cafeteria, o cenário daquele primeiro contato, transformou-se em símbolo da história que mudou tudo. Clientes e funcionários agora contavam a história de Helena e do milionário como um exemplo de humanidade e esperança. O local passou a ser lembrado não pelo café ou pelo luxo, mas pelo momento em que um sorriso inesperado se transformou em oportunidade, transformação e recomeço. No fim, a história de Helena, Miguel e Augusto provou algo simples, mas poderoso. Um único ato de empatia pode reescrever destinos, abrir portas e criar legados que ultrapassam gerações. Uma mãe que pediu sobras, um milionário que riu antes de ajudar e um menino que encontrou esperança mostraram que, quando a coragem encontra a humanidade, vidas inteiras podem ser transformadas para sempre. E esse legado, silencioso e duradouro, permaneceria como lembrança viva de que a verdadeira riqueza está na capacidade de tocar corações.